Bom dia, Michel de Paula passando para mais um resumo do mercado. Hoje, dia 28 de abril de 2025. Bom, a gente começa essa semana com muita expectativa, porque é uma semana de non-farm payroll, né? Então, a semana passada foi governada muito por conta desse abrandamento, dessa guerra tarifária, né? Toda essa situação política internacional, principalmente Estados Unidos contra China, né? Não diretamente, mas em termos de tarifas mesmo, de importação e exportação. E por conta desse abrandamento, né, do ânimo e de uma possível redução aí dessas tarifas de importação, a gente viu um pouco da US 500, principalmente, recuperando um pouco de valor e até mesmo o dólar recuperando um pouco de valor depois desse discurso mais agressivo que teve em semanas anteriores por parte do Donald Trump, né? Essa semana eu acho que muito vai ser governado pela expectativa de resultados. A gente tem resultados importantes dentro do calendário econômico, porque tem principalmente non-farm payroll até o final de semana, tem resultado de petróleo. Durante a semana tem várias pesquisas, né, da JOLTS, por exemplo, de vagas de emprego, que nos dá um norte de como que vai ser a economia em geral. Mas principalmente o que a gente observa é que tem até o GDP, né, Gross Domestic Product, que é o produto interno bruto americano, é esperado que tenha, né, uma entrega de um produto interno bruto num sinal menor do que o anterior, que poderia dar sinais aí de uma recessão, já que é esperado no segundo quarto, né, o segundo trimestre, é basicamente um resultado ainda pior do que do primeiro quarter. Então, isso poderia confirmar uma recessão nos Estados Unidos. É pelo menos o que os analistas têm previsto agora, né? Então, vamos passar um pouquinho pelo calendário e vamos ver como é que isso pode afetar o mercado logo na sequência dentro dos gráficos. Passando para o dia de hoje, a gente tem Consumer Confidence, né, que seria a confiança do consumidor nos Estados Unidos, além dos Jobs Opening, né, seria mais uma pesquisa de trabalho, Jobs Opening, que seria uma pesquisa de trabalho americano. Tudo isso é importante que vai mostrar mais ou menos se a economia americana está em recessão, né? Que já é esperado que esse segundo quarto, esse segundo trimestre esteja abaixo mesmo, então pode dar sinais aí de uma possível recessão americana, né? Nós temos o PMI, que também vai medir a inflação, é esperado um PMI abaixo, né, do último PMI, que seria basicamente Producer Managing Index, seria índice do preço ao produtor, né? Então já é esperado aí um abrandamento no mercado. E além disso, isso hoje mesmo nós temos esse resultado. Se sair de repente valores aqui abaixo do esperado, principalmente Consumer Confidence, o que a gente pode esperar de repente é uma correção ali no dólar, né, perdendo um pouco de valor, já que ele pode indicar aí uma possível recessão, né? Nós temos Non-Farm Employment Change também, e logo depois, isso aqui seria na terça-feira, né? Que eu estava falando, basicamente agora seria na terça-feira, nós não temos nada de divulgação para o dia de hoje. E nós temos depois, na quarta-feira, Produto Interno Bruto da Alemanha, né? E o CPI, Consumer Price Index, Índice de Preço ao Consumidor, também na Alemanha. Além de pesquisa do trabalho, Produto Interno Bruto americano. Mais uma vez, esses índices mostrando alguma coisa, já confirmando aí uma possível recessão, pode fazer aí com que o dólar perca um pouco de valor, né? Por conta dessa possível recessão americana, né? Nós temos também o inventário do petróleo, o petróleo que já vem há alguns dias numa lateralização, e se a gente tiver uma redução de estoque de petróleo, aí sim poderia ter, na verdade, um preço um pouco melhorado do petróleo, mas se ele ficar abaixo do esperado aqui, na verdade, poderia valorizar o petróleo, né? Se ele tiver uma redução de estoque, poderia valorizar o petróleo. Na quinta-feira é feriado, né? Que é o feriado do Dia do Trabalho, então vários mercados aqui vão ficar fechados, mas nós temos a taxa de interesse do Banco do Japão.
É interessante que o JPY, se a gente for olhar no gráfico, a gente vai ver que ele já bateu numa zona importante de suporte e que ele deu uma correção. Isso tem favorecido, se a gente for ver aqui, ó, o USD-JPY, isso tem favorecido ele numa recuperação um pouco de valor, né? Que ele pega aqui nessa zona importante de suporte que é a 140.145 e busca aqui no meio do canal, que eu estou colocando nesse canal aqui de correção, né? Na verdade, que ele tem um canal de baixa, né? Então, o SDJPY, o JPY perdendo valor frente ao dólar nos últimos dias, mas claramente aqui é num canal de baixa, já que o JPY já tem uma taxa de 0,50, que há muitos anos ele não tinha essa taxa, né? De interesse dentro do Bank of Japan, né, o Banco do Japão. Depois, depois, na quinta-feira, nós temos um dos dados mais importantes para ser entregue, que seria principalmente o Non-Farm Payroll, né? Temos dados importantes, o CPI, né, Consumer Price Index, year over year, que é anual do euro, né? Mas acho que um dos mais esperados, um dos que mais movimenta o mercado, seria realmente Non-Farm Payroll. É importante ressaltar também que essa semana nós temos, do ponto de vista de resultado, nós temos as entregas do calendário econômico, que seria do earnings, né, que seria entrega de resultados. E um terço ainda das companhias americanas estão para entregar resultado, e ainda estão pendentes de entregar resultado. E nessa semana temos várias companhias grandes, como a Visa, Coca-Cola, né, se a gente for a Pfizer, nada que a PayPal, a General Motors, então muitas companhias grandes, Microsoft, Meta, a Google, né? Então muitas empresas, Google não, aqui a Caterpillar, Meta, Microsoft, muitas empresas eBay importantes entregando resultados essa semana, né? Eh, Isso, de certa forma, é importante porque pode dar esse norte, já que é esperado um resultado pior nesse próximo quarter, né? Então, por isso que até o produto interno bruto agora é importante. É claro que nós temos que acompanhar para ver qual que vai ser o resultado, mas isso seria, acho que, um pouco do principal dessa semana, né? Passando aqui só para dar um panorama, então um resumo do que eu falei. Acho que os resultados corporativos é importante, que é o que eu estava falando agora, que um terço das companhias ainda não entregaram, e tem Amazon, Meta, Apple e várias outras companhias da SP500 que estão para entregar resultado. O PIB, né, que é o GDP, o Gross Domestic Product do americano, vai ser entregue também essa semana, e já é esperado aí um produto interno bruto abaixo dos quartos anteriores, dos trimestres anteriores, o que poderia caracterizar uma recessão se isso confirma no segundo quarto desse ano, né? É, a, a SP500, que ela deu uma recuperada na semana passada com esse abrandamento do discurso principalmente do Donald Trump, mas que agora ela fica presa, e eu falei isso inclusive na semana passada, nessa zona de 5.660, 5.670. Vamos esperar os resultados dessa semana, mas mais uma vez também a gente vê claramente a SP500, embora teve uma correção positiva, mas ela ainda numa faixa negativa, numa tendência de baixa, né? Vamos ver se ela rompe isso daí na sequência. É claro que a gente ainda segue essa tendência e toda essa consequência desses impactos de tarifas comerciais, como eu falei agora há pouco, e é isso que a gente vai ver como que ele reverbera essa semana também, já que deu um abrandamento e uma recuperação, principalmente por conta de um discurso menos agressivo na semana passada, né, e começou um pouco de ganhar valores, principalmente na US 500, né? Então, vamos passar um pouquinho para o gráfico e ver como é que isso pode afetar essa semana. Se a gente for olhar a US 500, ainda tinha passado
que ela estava aqui nessa faixa de 5.516 a 5.338. Eu tinha falado justamente que ela vencendo essa zona, que ela deveria buscar essa zona. E acima de 5.506, ela poderia vir buscar 5.651. Quem viu o resumo meu da semana passada viu que eu estava falando justamente isso. E aqui acima de 5.526, 5.530, ela justamente pode vir a trabalhar nessa faixa de 5.640, né? Ela trabalhando hoje exatamente em cima dessa zona de resistência. Vamos ver se ela confirma, mas acima de aqui 5.540, principalmente, ela pode vir buscar esses 5.646, né? Como eu tinha passado, inclusive no resumo da semana passada. O S30 também, nessa tendência, teve uma tendência de alta e basicamente fica segurando na mesma zona aqui. O STEC também, ela rompeu já, olha, eu tinha passado na semana passada que ela podia vir acima de 19.153, então ela tem essa tendência de buscar uns patamares aqui em torno de 19.000, se a gente for ver essa zona aqui, ó, é, mais ou menos aqui, ela atuou como uma zona importante de suporte no passado, que é mais ou menos essa zona aqui, ó. Se a gente for ver, ela atuou como uma zona de suporte importante. Então, ela poderia atuar agora como uma zona aqui de resistência. Então, ele poderia trabalhar, uma tendência da USTEC trabalhar aqui entre 19.165 até 19.928. Então, esse canal seria o mais provável dela. E tendo em vista que ela vai também passar para essa linha de tendência de alta aqui, pode ser que nos próximos dias ela ganhe um pouco de valor também. É claro que depende um pouco das notícias que vão sair, principalmente na questão do calendário econômico, que eu falei, vai ter alguma coisa já na terça-feira, que vai dar um norte do non-farm payroll, e é esperado ali uma correção, principalmente se confirmado um produto interno bruto a menos do esperado, e também esses reportes de resultados, se eles vierem abaixo do esperado, tá? Claro que o inverso também é verdadeiro, tá? Mas do ponto de vista técnico, agora o STEC trabalhando nessa zona 19.131 até 19.888. Se você quer saber melhor como você usar esses canais de suporte e resistência para ser favorável dentro do seu trade, eu estou fazendo vídeos tutoriais. Eu tenho na seção abaixo do resumo do mercado justamente um vídeo tutorial onde eu ensino a trabalhar suporte e resistência para você fazer um trade favorável usando as tendências, né? O DXY ele ganhou um pouco de valor na semana passada, principalmente que ele tinha batido 9.018, né? E veio trabalhar nessa zona aqui que ele ficaria em torno de 9.176 até 100.195 aproximadamente, né? Agora, jogando um pouquinho para o SHA-USD, o SHA-USD eu também tinha falado que ele trabalhou aqui, ele tem essa zona que se atuaria como uma zona de resistência por conta da Fibonacci. Ele começou numa semana buscando essa zona aqui e basicamente se recuperou e ficou no meio do canal. É, eu acho que essa semana ele pode dar uma recuperada e de repente vir buscar novamente essa zona de resistência, já que nós temos dados importantes da economia que pode trazer alguma incerteza para o sistema financeiro nacional e pode fazer com que o SHA-USD busque essa zona de resistência, seria uma zona de resistência importante. Temos também, como eu falei, a entrega da reserva de petróleo, né, do resultado de petróleo. Se a gente vê uma redução do petróleo, a gente pode ver, de repente, ele voltar a tocar nessa zona de US$ 65 o barril, que foi uma das zonas, inclusive, que eu falei que ele poderia tocar na semana passada. É claro que tudo depende, de outros resultados também. Basicamente, o petróleo agora no meio do canal, buscando aqui uma direção, né, pelos dados da economia que deve sair nessa semana. Deve trabalhar entre 60 até US$ 65 o barril, tá? O Bitcoin também ganhou um pouco de força na semana passada. Eu ainda falei que ele deveria começar a trabalhar nessa zona de 91 se ele ganhasse essa zona de 90.900, né? Na verdade ficou buscando um destino aqui no meio, quase no meio do canal, onde ele pode vir trabalhar entre 91.000 até 99.000 aproximadamente, né? Essa semana.
Claro que se ele romper essa zona de 91.000, ele pode buscar mínimas aqui, de repente buscar até 75.000. Eh, isso eu estou falando velas diárias, então não estou falando que isso aconteceria de uma vez só. Isso seriam dias, né? Provavelmente, para fazer. Assim como se ele for acima de 99.000, ele poderia vir buscar 107.000. Mais provável dessa semana ele trabalhar, pelo menos por enquanto, ele trabalhar entre 99.500 até 90.300. Mais uma vez, se você quiser saber como usar essas vantagens desses canais para fazer trade, eu tenho um vídeo tutorial que eu ensino um pouco de como aproveitar essas oportunidades. No mais, nós temos também resultados de reporte de resultados de companhia. Você acompanhando isso é interessante porque pode surgir umas boas oportunidades de trade dentro de ações, né? Além de fazer trade em índices, porque é claro que grandes companhias também arrastam os índices para cima ou para baixo de acordo com o resultado que sai. E nós podemos ver aqui dentro de earnings, quando vai ter inclusive resultados, se ele é antes do mercado abrir, se ele é depois do mercado abrir, e nós podemos olhar o resultado e aí ele vai nos ditar a tendência da companhia. Bom, dos índices ou da companhia que a ação, né, representa, né? No mais, eu queria dizer para vocês, se vocês quiserem receber esse resumo do mercado, basta vocês se registrarem na companhia, que eu mando para vocês esse resumo do mercado através da minha equipe, né? E que eles também podem te acompanhar diariamente. Aqui você tem o link para se registrar, e se você registrar também, você pode chamar o seu account manager e pedir um bônus de depósito, que nós estamos dando um bônus de depósito de 20% sobre o depósito que você fizer. Então você recebe até um bônus de 20% de depósito. Se você precisar, se você quiser, tiver interesse nisso, basta se registrar, me manda um e-mail para alguém te pedindo para que alguém te acompanhe e eu assigno uma pessoa para te acompanhar, passar o resumo do mercado e falar contigo sobre o mercado. Tá? No mais, desejo a você um excelente dia e ótimos trades e uma excelente semana.